Amém. Vamos iniciar nosso culto. Se você puder ficar de pé, vamos iniciar. Se puder fechar seus olhos e já começar a falar com o Senhor. Agradecer Ele por esse domingo, agradecer pela vida, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, de adorar, a oportunidade de podermos nos reunir adorando ao Senhor, agradecendo a Ele por mais um dia, agradecendo Ele pelo dom da vida, agradecendo pelo amor dEle, pela bondade dEle, por Ele nos amar, nos encontrar e transformar as nossas vidas. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite e pedimos que o Senhor venha abrir os nossos corações, Senhor. Que aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, que nossos corações não venham estar fechados, que os nossos ouvidos não venham estar tampados, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor venha encontrar aqui cada pessoa aqui nessa noite, Deus. Pessoas com coração sincero, com palavras sinceras diante do Senhor, que querem te adorar, que querem se entregar diante da sua presença, que querem mais do Senhor, que querem se arrepender, que querem uma vida nova, que querem ser transformadas, que querem viver o teu propósito, viver a tua vontade, viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Então, Deus, que em nome de Jesus, que nada venha roubar, Pai, o que o Senhor preparou para nós hoje, Pai. Nada venha roubar, Deus, o que o Senhor preparou para nós, com forma de adoração, de entrega, daquilo que o teu Espírito vai derramar hoje, nessa noite, em nossas vidas, Senhor. Então, nós entregamos esse culto na tua presença, que tudo venha fluir de acordo com a tua vontade, o seu querer, e que nós venhamos nos entregar diante da sua presença, Pai. Encontre em nós pessoas entregues, encontre em nós, Pai, pessoas que se derramam em tua presença e querem mais e mais do Senhor, mais da sua presença, mais do teu Espírito em nós, mais de ti, menos de nós, Pai. Que a gente possa diminuir nessa noite para que o Senhor possa crescer, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Deus. Nós vamos nos alegrar, que você possa nos ajudar com as palmas, com a sua alegria, que você possa hoje adorar o Senhor em forma de alegria. Eu só desmontar a bateria.
desses louvores. Você possa se entregar para esse Senhor que te encontra todos os dias e te busca todos os dias.
Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és santo. Você pode cantar isso, igreja. Deus é fiel, a bondade dele é real. Todo tempo tu és santo. Todo fôlego que tens, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Assim peguei a bagagem do passado, eu carreguei e percebi, estou preso por erros que cometi. Condenado era condenado era
isso e entendemos o que Jesus fez por nós, nós passamos a viver uma vida entregue ao Senhor, que nós sabemos que nós não podíamos pagar esse preço. O nosso sangue não poderia pagar, as nossas vidas não poderiam pagar, mas a vida de um justo, de um sem pecado nenhum, pagou em nosso lugar e nos justificou. E hoje nós somos salvos, e hoje nós somos sarados, e hoje nós temos a justificação. Nós podemos dizer que era sim eu, mas Jesus morreu por mim. Era sim eu, mas Jesus perdoou os meus pecados. Hoje eu tenho acesso a esse perdão e a essa vida. Hoje eu tenho vida, Ele pôs lugar em meu lugar. Hoje eu tenho vida, Ele pôs Obrigado por ter se entregado em nossos lugares. Obrigado que mesmo a gente errando, pecando todos os dias, o Senhor nos escolhe e nos chama para si. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Alegria que toda terra
muito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus, boa noite, irmãos, a paz. Que bom estar aqui junto de vocês, cada um de vocês, em família. Glória a Deus por essa noite, pela nossa igreja, tantas coisas Deus tem feito e nós somos gratos a tudo isso. Obrigada, Jesus, obrigada por ser um Deus bom. A gente estava aqui louvando o Senhor, né? E a gente estava falando, era para ser nós naquela cruz, sacrificados. Mas Jesus, Ele morreu por amor a cada um de nós. Nunca deixe alguém falar que você não tem valor, que você não merece nada. Saiba que Deus enviou seu único filho para morrer por nós, mesmo sem merecermos. E o que nós temos feito diante dessa prova perfeita de amor do nosso Senhor Jesus? Nós temos sido gratos. Nós temos vivido cada dia de entregue totalmente ao Pai, ou nós temos vivido em vão? A palavra de Deus nos ensina, né, a entregar a nossa vida a Deus por completo, a sermos dependentes dEle totalmente, saber que a graça dEle nos basta. Nós sabemos que as pessoas podem nos abandonar, os irmãos podem nos abandonar, os amigos podem nos abandonar, mas nós temos um Deus que jamais nos abandonará. Nós temos um Deus de amor, que nos ama, mesmo com nossas falhas, com nossos erros, com nossos pecados, Ele nos ama. E a única coisa, bem assim, pouco que nós podemos fazer, ao mínimo, é entregar a nossa vida completamente ao Pai, dia após dia. Porque a Ele toda a honra e toda a glória. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos hoje aqui reunidos. Mas Deus tem nos livrado. Deus tem nos capacitado a prosseguir dia após dia. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece que não vai dar certo. A batalha parece grande, parece que a gente não vai aguentar, parece que a gente não vai conseguir prosseguir. Deus diz em nosso coração, não temas, eu estou contigo. Na palavra do Senhor Ele diz várias vezes, não temas. Você não está sozinho, eu estou contigo. A batalha pode ser grande, mas eu sou maior do que a batalha que você está enfrentando. Hoje de manhã eu acordei, eu fui ao hospital e eu trabalho no hospital e tem sido bem difícil, né? Eu trabalho na emergência. Na época da pandemia eu também estava trabalhando na emergência. Você está de frente ao Covid e tudo mais, e situações que querem te causar medo. Você fica um pouco vulnerável. E Deus em todo momento, Ele está ao meu lado, e assim como Ele está ao meu lado, Ele está ao lado de cada um de vocês. Hoje a gente acordou, né, viu essa fumaça? Gera medo, né? Gera uma incerteza, uma angústia. Mas quando a gente confia em Deus, a gente não precisa ter medo. A gente sabe que Ele está do nosso lado. E não importa o que aconteça. Pode pegar fogo, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir o que acontecer. Agora está sem queimadas. Pode vir o que acontecer, Deus está ao nosso lado.
Tem uma palavra do Pai, né, na Bíblia que eu gosto bastante, que é Jesus acalma a tempestade. Que estava uma tempestade intensa, forte, as pessoas estavam com medo, Jesus estava dormindo, e ele fala, não temas, porque ele estava no barco ao lado das pessoas, ele acalmou a tempestade. Então não importa o que a gente está passando, se está tendo queimada, se a gente está passando por uma luta grande, o importante é que Deus está no barco, ele acalma a tempestade, ele acalma as aflições, as angústias do nosso coração, ele não nos deixa desamparado. Então ele nos ajuda a prosseguir dia após dia. E ele quer nos usar como ferramentas nas suas poderosas mãos para levar o amor dele para as pessoas que não o conhecem. Então hoje eu falei que eu fui no hospital, né? E uma coisa que eu peço ao Pai é, usa-me conforme a tua vontade. E ele quer nos usar no trabalho, nas escolas, na faculdade, onde vocês forem. Ele quer usar para honra e para a glória dele. E para isso nós precisamos estar sensíveis ao ouvir do Espírito Santo. Uma coisa que eu acho muito bonita é que na palavra de Deus diz, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E o Senhor Jesus, ele enviou o Consolador, o Conselheiro, que é o Espírito Santo em nossas vidas. E ele habita em nós. Então, a gente tem essa certeza que por onde nós formos, ele está ao nosso lado. E para a gente saber como nós vamos agir conforme o Espírito Santo, nós precisamos ter intimidade, nós precisamos orar, nós precisamos buscar Deus com todo o coração. Ele responde às nossas orações, por isso que é tão importante nós estarmos aqui reunidos, aprendendo uns com os outros e buscando mais dele. Para estar sensível. Pai, como você quer nos usar? Molda-me segundo o seu caráter. Eu quero ser usado por ti, dia após dia. E uma palavra, né, que o Espírito Santo tem falado bastante no meu coração, é essa que encontra em Mateus capítulo 13, que é a parábola do semeador. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, ou seja, a física, né, o celular, para a gente estar lendo juntinhos. Quem preferir não abrir também, eu vou estar lendo aqui ao lado de vocês. Que é a parábola do semeador. A gente viu, quando a gente lê aqui na palavra, um labrador, ele saiu para semear. E a gente tem 4 opções aqui de sementes que caíram em 4 tipos de terras diferentes. A gente vê uma semente que caiu no meio do caminho, outra que caiu num solo que tinha muitas pedras e outra que caiu num solo cheio de espinhos. E outra que caiu num solo bom, num solo fértil. E aqui nessa parábola que o Senhor Jesus ele conta para nós, ele conta ela em parábola e depois ele explica o que significa essa parábola. Então, em Mateus capítulo 13, versículo 3, está escrito. Então, Mateus 13, 3. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava sementes pelo campo. Algumas então caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Então, a gente está falando aqui, né, de algumas sementes que caíram à beira do caminho e as aves foram lá e comeram as sementes. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinavam rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 37 até 100 vezes maior que a quantidade. E quando a gente continua aqui na palavra do Pai, né? O que significa isso? Então, Jesus, ele explica. Lá em Mateus, capítulo 13 a 18, está escrito. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Então a gente vê aqui que as sementes que caíram no caminho representam aqueles que ouvem a mensagem de Deus, mas o maligno vai lá e tira a mensagem, que foi, na parábola, foi que os pássaros iam lá e tiravam. E
ao ler sobre isso, né, a gente vai lá para Pedro, capítulo 5, versículo 8 a 9, que está escrito: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em arredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Agora resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, quando a gente lê, né, essa parábola, a gente reflete sobre as nossas vidas, né? Cada um avalia a sua vida conforme as Escrituras, e a gente vê, será que a gente está sendo esse tipo de semente que cai à beira do caminho, os pássaros vão lá, né? E aqui quando Jesus explica, o inimigo vai lá e tira a palavra do coração. Será que nós temos, né, vivido uma vida em que a gente tem vivido derrotado sabendo que Deus está ao nosso lado, que a gente tem deixado o inimigo dominar as nossas vidas, sendo que Cristo veio para nos trazer liberdade? Então, que vida, né, nós temos tido dia após dia? E quando a gente continua aqui, né, as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Então aqui, né, Jesus explica que aquelas sementes que caíram no solo cheio de pedras são aquelas pessoas que escutaram, elas ouviram a mensagem de Deus, elas ficaram felizes, mas ela não tinha raízes. Então aparecia uma batalha, uma tribulação, uma provação, logo desistia. Então deixava com que o medo viesse paralisar, deixasse com que a tristeza, com que a ansiedade viesse paralisar, com que o tamanho da batalha viesse paralisar. Olhava para si mesmo e falava, nossa, mas eu não consigo. Ao invés de olhar para Deus e ver, através de Cristo todas as coisas são possíveis, porque não se trata de mim, mas se trata de Deus através de nós. Se fosse a gente, não seria possível não. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos pequeninos, mas nós temos um Deus grande que habita em nós. Então, em frente às situações, a gente pode falar, eu não consigo, mas nós não estamos sós, Deus está ao nosso lado e através dele todas as coisas são possíveis. E para isso nós precisamos ter raízes. Se nós não temos raízes, se nós não estamos enraizados em Cristo, nós não vamos frutificar. Vai aparecer a batalha e a gente vai perder. Então é importante, né, nós temos raízes em Cristo, estávamos firmados na rocha. Estamos firmados em Cristo Jesus. Lá em João capítulo 15, versículo 4 a 17 está escrito: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim não vós podeis dar. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós são os ramos. Então, nós precisamos estar enraizados em Cristo Jesus. A partir do momento que nós não estamos enraizados, pode vir batalhas, tribulações, e podemos ser conforme as sementes que caíram em solos cheios de pedras. Quando a gente fala em solo, né, eu gosto de trazer como que está o nosso coração, né? Como tem sido o nosso coração. Ele não está enraizado em Cristo Jesus, como que está, né? E é importante cada um de nós refletirmos sobre isso. E quando a gente continua, né, as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Então, essas sementes, elas caíram em um solo de espinhos. Então, o que acontece? Está ali, louvando a Deus, glorificando a Deus, fica feliz com a palavra, mas se vende ao dinheiro. E na palavra de Deus a gente fala que não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. E essas sementes que caem em solo, com espinhos, são aquelas pessoas que se deixam levar pelos prazeres, pelas riquezas no mundo. E viver para Cristo é uma vida de renúncia diária, dia após dia. Mas eu posso dizer que não há nada melhor do que viver para Cristo. Não há nada melhor do que estar na presença dEle, do que permanecer na presença dEle, do que louvar e glorificar Ele. Mas muitas pessoas se vendem ao dinheiro. Em Mateus capítulo 6, versículo 24 está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então é importante, né, a gente avaliar, né, refletir direitinho como tem sido a nossa vida, como tem sido o solo do nosso coração. Essa semente tem caído num solo à beira do caminho, em um solo cheio de espinhos, em um solo cheio de pedras. Como que está o nosso coração, né? Então, assim, nós temos criado raízes profundas em Cristo Jesus. Nós temos permanecido firmes nele dia após dia, em meio às lutas, às tentações. A gente sabe que é difícil passar por tentação, mas o Senhor Jesus diz em nosso coração, Ele é fiel, tem de bom ânimo, porque Ele é capaz de nos livrar das tentações que a gente passa. É difícil passar por vício. É difícil, muitas vezes a gente luta e fala, nossa, não quero mais cair nesse vício. Não quero mais isso. E quando a gente olha, a gente já está ali no vício de novo. Mas a palavra de Deus nos traz esperança. E para Ele todas as coisas são possíveis. Independente do que você está passando. Em Deus, há a cura, há a liberdade. Ele é capaz de nos livrar de coisas que a gente nem sequer imagina, né? Ele me livrou, né? Ele me curou do transtorno alimentar, que é um testemunho que normalmente eu comento, que é a bulimia, que você acaba tendo um comportamento compensatório, que você acaba vomitando tudo que você come, e ele me livrou disso, de uma luta que eu passei por 3 anos. E Deus é capaz de te livrar, de te curar de todas as coisas. Glória a Deus. Independente daquilo que você está passando. Só você sabe o que você passa. Às vezes, eu trabalho na área de psiquiatria, né? Às vezes chega um paciente para mim e fala, doutora, eu não quero mais viver. Eu não quero me matar não, mas se Deus me levasse seria melhor. E a gente sabe que é difícil. A gente passa por momentos bons, por momentos ruins. Passa por momentos que a gente quer desistir de tudo. Mas no momento que a gente mantém o nosso olhar em direção a Cristo, as coisas são diferentes. A gente encontra um alívio, a gente encontra a verdadeira paz. É capaz de nos transformar de todas as coisas. Glória a Deus. Deus é bom. Ele é um Deus bom e verdadeiro. Ele é real. Saber que Ele é real faz toda a diferença. E a gente vai para a próxima semente. As sementes que caíram em solos bons. Então a gente vai para aqui, para Mateus 13, 23. E as que caíram em solo fértil representam o que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então você vê que aqui, né, as que caíram no solo fértil, elas frutificam, elas criam raízes em Cristo Jesus, elas permanecem firmes em meio às lutas, elas não se desviam nem para a esquerda nem para a direita, mas mantêm o seu olhar em direção ao foco principal, que é Jesus. E essa, né, é a diferença, né, que a gente vê aqui na parábola das sementes que o Senhor Jesus nos ensina. Então você vê assim que as que caíram no solo fértil frutificaram. E frutificaram porque permaneceram em Cristo. E sempre me faz lembrar lá da parábola dos 3 servos. Que eu sempre gosto de falar sobre ela, né? Eu até conversei com o Astro, que é meu marido ali, que eu ia falar de novo sobre ela. Mas é que não tem como não lembrar sobre ela quando a gente fala dessa semente que caiu em solo fértil e produziu frutos. Me faz lembrar sobre a parábola dos 3 servos. Que o Senhor, um homem, né, ele entregou talentos para 3 servos. Para o primeiro servo, ele entregou 5 talentos, para o segundo ele entregou 2 e para o terceiro 1. Ele entregou os talentos conforme a capacidade de cada um. O primeiro servo, que recebeu 5 talentos, ele conseguiu produzir mais 5 talentos. O segundo servo, que recebeu 2 talentos, ele conseguiu produzir mais 2 talentos. E o terceiro servo, que tinha só 1 talento, ele teve medo. E por conta disso, ele escondeu o talento dele, né? E a gente aprende nessa parábola que nós não precisamos ter medo. Nós não podemos deixar com que as coisas venham nos paralisar. E quando a gente vê essa parábola, a gente lembra lá da semente
que caiu em meio às pedras, que não tinha raiz, e quando apareceu a angústia, as tribulações, o medo, fez com que ela largasse a Deus. Ao invés de olhar para Deus, olhou para o tamanho da luta, da batalha e da situação. E quando a gente fala, né, disso, do solo fértil e tudo mais, me lembra dessa parábola. E eu acho importante, né, a gente refletir o que nós temos feito com os talentos que Deus nos deu. Nós seremos cobrados sobre isso. E não adianta falar que não tem talento não, porque cada um de nós tem. Às vezes a gente acha, nossa, mas eu não sirvo pra nada. Sério. Ah, mas eu não consigo fazer nada, eu sou ruim em tudo. Pode até ser ruim em tudo. Mas você tem Deus. E Ele capacita. Glória a Deus. Então, assim, independente de quem você é, independente da idade, da condição financeira, independente das suas limitações, saiba que Deus chama quem Ele quiser chamar, Ele levanta quem Ele tiver que levantar e Ele capacita. Ele capacita cada um de nós. Se não fosse por Ele, eu já não estaria aqui, eu não estaria conseguindo falar. Eu sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa que tem vergonha. Eu sou uma pessoa que, se pudesse deixar, eu ficaria ali escondidinha. Eu, às vezes, falo com o Astro isso. Se pudesse, eu ficaria ali escondidinha, lá na última cadeira. E, assim, foi difícil, né, falar de Jesus, assim, para as pessoas. Porque eu fico com vergonha. E hoje em dia ainda fico. Mas eu não deixo isso me paralisar, entende? Eu não deixo com que isso venha impedir eu de falar sobre o Pai. Então, assim, hoje eu tô aqui por causa dele. Se não fosse por causa dele, talvez eu não estaria aqui. Na época que eu falei pra vocês que eu tava passando por transtorno alimentar, eu cheguei a pensar em tirar a minha própria vida. Mas foi por conta do sofrimento que eu tava passando, não aguentava mais. Só que Deus me curou. Aleluia. E por isso hoje eu tô aqui. Por isso que hoje eu testemunho. Porque Ele me capacitou para fazer isso. E Ele capacita cada um de nós. Essa mensagem não está sendo falada por acaso. Eu confesso que quando a pastora, né, quando a minha irmãzinha ela me convidou para dar a palavra, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu? Logo eu? Eu não sou pastora. Mas assim, eu sei, né, o que Deus o Espírito Santo tem falado no meu coração dia após dia. Você tem que cumprir isso, você tem que ir. Eu tenho uma baixa autoestima, só que Cristo trabalha em mim nisso dia após dia. E Ele nos usa para isso, sabe? E eu glorifico a Deus, glorifico a vida da Fih, do Hélito, dos nossos pastores, porque não é fácil, né, estar nesse pastoreio, gente. É difícil, mas Deus capacita. Glória a Deus. E glória a Deus pela vida de cada um que está aqui hoje. Que está aqui cada um juntinhos. E que venhamos refletir então sobre, né, como está sendo o solo do nosso coração. Uma coisa para finalizar que eu gostaria de deixar para vocês é sobre buscar Deus com todo o coração. Muitas pessoas chegam e falam assim, nossa, eu busco a Deus, mas não tem resposta. Busca Ele com todo o seu coração e você o encontrará. Com todo o coração. Ore ao Pai. E eu gosto muito do secreto, sabe? A gente está aqui, a gente ora ao Pai juntinhos, a gente vê a igreja, mas não é só isso. É quando a gente está em casa. É quando ninguém vê, sabe? Quando a gente está ali no quarto, de joelhos. É quando a gente está passando por luta. Aqui na igreja a gente está louvando, glorificando a Deus. Mas não é só um momento, tem que ser algo constante. Quando voltar para casa, né, buscar, louvar a Deus, glorificar Ele. Buscar Ele verdadeiramente com todo o coração. O Espírito Santo, Ele nos guia. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas quando a gente ora, busca Deus em oração, Ele nos direciona o que fazer. Esses dias eu compartilhei um testemunho com a minha mãe e com o Astro também, de algo que aconteceu no hospital. Eu falei que eu trabalho na psiquiatria, né? Na área da psiquiatria, junto da emergência também. E esses dias apareceu uma cliente que ela tinha saído do hospital psiquiátrico. Não era para ela sair, mas ela saiu. E ela estava tendo alucinações aditivas, que ela
escutava coisas que não davam para escutar. Ela tinha alucinações visuais, que ela via coisas que não eram para ver. Ela estava totalmente alterada, irritada, agressiva. E ela bateu na porta do consultório. Eu abri, né, conversei com ela, olhei nos olhos dela. E deixei a porta aberta porque ela estava bem agressiva mesmo. E ela falou, doutora, fecha a porta. E assim, às vezes a gente... Uma das seguranças, né, quando você trabalha no SAMU, na psiquiatria, você tem que... Sua proteção em primeiro lugar. E eu tinha orado muito pela vida dessa paciente e ela falou, fecha a porta, porque olha as vozes, olha o que eles estão falando. Eu não posso falar com você sem a porta estar fechada, porque senão eles vão ouvir. Aí eu fechei a porta. Eu senti paz no Pai de fechar a porta. Tem situações que a gente passa assim, que aos olhos humanos não é muito compreensível, mas eu senti do Espírito Santo de fechar a porta e eu estava em paz com isso. Eu fechei a porta, ela sentou na cadeira, eu sentei na minha cadeira, e ela falava que queria tirar a própria vida, que estava escutando vozes, vendo os vultos e não estava aguentando mais viver, que saiu da internação psiquiátrica, era para ela ficar mais 60 dias. Ela saiu e ela estava ali na minha frente. Daí eu vi que ela tinha uma bolsinha, e eu já tinha atendido ela outras vezes quando ela estava estável, e ela não levava essa bolsinha, e a bolsinha estava aberta. Aí ela chegou e falou assim, olha, eu quero tirar minha própria vida. E parecia que ela ia pegar alguma coisa dessa bolsinha para se matar. E ela falou assim, eu vou fazer isso na sua frente, quer ver? Aí, naquele momento, o Espírito Santo falou assim no meu coração, abraça ela, abraça ela. E eu levantei da minha cadeira e eu fui em direção a ela. Ela levantou porque ela ia pegar na bolsinha dela e eu abracei ela. E no momento que eu abracei ela, eu comecei a orar pela vida dela. Eu sabia que Deus tem um propósito na vida dela. E naquele momento, em oração, ela voltou a ficar estável. Glória a Deus. Parecia outra pessoa. Parecia a pessoa que estava sempre tomando os medicamentos direitinho. A alucinação parou. A irritabilidade dela parou. Quando eu conto esses testemunhos, não é porque eu estou falando para ninguém procurar ajuda, tratamento, nem nada disso. Da mesma forma que eu acredito na cura de Deus por questões emocionais, eu acredito na cura de um câncer e de várias outras coisas. E Deus age da forma que Ele quiser. Então, se for pelo medicamento, amém. Se for pela internação, amém. Ela não conseguiu ficar internada porque ela não tinha dinheiro para pagar. E naquele momento que eu orei com ela, ela se estabilizou. Ela ficou tranquila. Tudo tinha terminado. E não foi por conta de mim, mas o Espírito Santo me usou naquele momento. E Ele é assim. Ele nos usa de forma sobrenatural em coisas que a gente nem imagina. Tem um outro testemunho só para finalizar, que eu já compartilhei com a Fi, que a gente até gravou um vídeo sobre isso. Eu falei um testemunho mais complexo, mas tem coisas simples, por isso que é importante a gente estar sensível ao ouvir do Espírito Santo. Eu estava na rodoviária, eu ia pegar um ônibus, e o Espírito Santo falou para mim que era para eu dar o lanche para uma criança. E eu vi essa criança e a mãe na lanchonete do Pão de Queijo. Só que a mãe estava abrindo a carteira e já ia pegar o dinheiro para comprar o lanche para a criança. E o Espírito Santo estava falando no meu coração, compra o lanche para a criança. E eu fiquei assim, nossa, mas a mãe já está indo comprar o lanche para a criança? Por quê? Às vezes o Espírito Santo fala em nosso coração e a gente questiona, será que é a voz de Deus mesmo? E eu aprendi com esse testemunho, porque nós precisamos agir e não duvidar. Naquele momento, a criança escolheu o lanche, só que a mãe não tinha o dinheiro para pagar. E eu vi toda a cena. Eu fiquei parada assim, eu vi a criança começando a chorar porque a mãe não tinha dinheiro para pagar e eu achei que tinha porque ela abriu a carteira. Aí a criança ficou chorando, a mãe saiu, conversou com a atendente e foi embora. E eu, nossa, é por isso que eu tinha que comprar o lanche para aquela criança. Precisou toda a cena acontecer na minha frente para eu agir. Aí eu saí correndo, comprei o lanche, o Aço estava junto, ele não entendeu nada, porque eu peguei o lanche, depois saí correndo e ele, meu Deus, onde ela deve estar indo? Vai comer escondido. Aí eu fui encontrar a criança e a mãe, e a criança ainda estava chorando.
e eu entreguei o pão de queijo para a criança, e aí que eu fui entender. E é assim nas nossas vidas, precisamos estar sensíveis ao ouvir do Espírito Santo, porque Ele quer nos usar desde coisas simples até coisas mais complexas. E sem Ele, nada podeis fazer. Se nós não permanecemos, se nós não ficarmos enraizados em Cristo Jesus, nada podemos fazer. Eu contei esse testemunho da minha cliente, né, que ela levantou, que provavelmente ela ia tirar a própria vida dela na minha frente. Se o Espírito Santo ele não falasse no meu coração naquele momento, eu não sei o que ia acontecer. Então, quando eu falo que eu estou aqui, que cada um de nós está aqui hoje, é porque Deus nos livrou de coisas que a gente nem sequer imagina. Ele é misericordioso. Amém. E Ele nos ensina direitinho como agir frente às situações que a gente nem imagina. Por isso que é importante nós estarmos sensíveis, nós ouvir o Espírito Santo dia após dia. Glória a Deus. Hoje é dia de Santa Ceia e eu vou passar aqui para a pastora, para ela dar continuidade. E é isso, irmãos, obrigada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Prosseguimos firmes em Cristo Jesus. E é um prazer estar ao lado de vocês. Eu glorifico a Deus por isso. Amém, glória a Deus. Enquanto eu estava falando, passou todo um filme na minha mente, porque esse momento aqui, para vocês, pode ser algo comum. Mas pra gente, que viveu desde 2013, né, mano? É algo que a gente orou muito, né? Porque tinha muitos impedimentos familiares, de distância, de tantas coisas para ir pregar. E ela nunca desistiu de falar de Deus, em todos os lugares, né? Então, assim, a vida dela é uma semente que o Senhor lançou e encontrou um bom coração, sabe? Então, assim, essa palavra não é apenas uma palavra falada e não vivida, mas é uma palavra vivida na prática mesmo. E, gente, é muito tempo mesmo, de 2013 até aqui. Tem 2 anos que você está aqui, né, Amanda? Desde o ano passado. Vai fazer 3, né? Que ela está conseguindo congregar aqui e tudo mais. Então, assim, Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Sabe? E talvez hoje o teu coração seja a semente que é lançada e o inimigo toma. Ou seja, a semente que você até recebe com alegria e fica feliz, mas sai daqui e você já se perde no meio do caminho, né? E pode cair nos lugares que não deve cair, as preocupações roubam. Mas hoje você tem a oportunidade de ter um coração transformado, um coração onde a semente de Deus vai cair e vai gerar frutos que permanecem, bons frutos, sabe? Ter um coração que tem uma terra boa não é o Senhor que vai lá e te torna um coração no sentido de, esse coração vai ser um coração onde vai ser uma terra boa. Você precisa escolher cuidar desse coração, sabe? Igual quando você tem um terreno e esse terreno está ali, você precisa cuidar, você tem que arar, você tem que colocar ali um adubo, você tem que ir lá e preparar. Então, se hoje o teu coração não está preparado, você pode começar hoje a arar esse coração, a deixar que o Senhor trate, a deixar que o Senhor traga arrependimento, a deixar que o Senhor te transforme, para quando Ele lançar as sementes dele, gere frutos de verdade, né? Para que as raízes sejam fincadas, né? Sejam raízes firmes. Você já puxou um capim que às vezes a raiz é bem rasinha, você puxa rapidinho e tira, né? Mas algo que tem uma raiz forte, esse pé de goiaba aqui, quando o Elton foi cavar para a igreja, as raízes ramificando para tudo quanto é lugar. Foi uma luta para tirar. Raiz forte, sabe? Então, assim, hoje você tem a oportunidade de deixar o Senhor fazer as raízes serem tão profundas nele que vai vir a tempestade, vai vir os problemas, vai vir o pecado. Nada vai te abalar, porque você já está no Senhor de forma profunda. Então, que em nome de Jesus, hoje a gente teve um testemunho vivo, né? Daquilo que o Senhor faz em nossas vidas, testemunho de transformação, testemunho de perseverança. E não é só para ir, para as nossas vidas, é para a vida de vocês também. Mas precisa de um passo que depende, não nosso, sabe? Não é a gente que dá o passo por vocês, mas vocês precisam dar esse espaço para o Senhor, esse espaço para Deus mudar a vida de vocês. E hoje é um culto de Santa Ceia, é uma bela oportunidade para deixar para o Senhor morar no seu coração. É uma bela oportunidade de você olhar para a tua vida, toda bagunçada, toda cheia de erro, todas as vezes que as raízes estão podres, a semente já não está mais no lugar, e olhar assim, Senhor, eu preciso de você, eu preciso me arrepender, eu preciso de uma vida nova, eu preciso ser transformado, sabe? Mas é isso, é você que escolhe.
Isso é você que diz ao Senhor: Deus, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, eu me rendo a Ti. E eu entendo o Teu sacrifício naquela cruz. E eu não quero desperdiçar a minha vida vivendo como se eu não soubesse que Você morreu pelos meus pecados. Vivendo como se eu não soubesse que tudo aquilo que eu faço foi pago lá na cruz. Mas eu vivo como se não tivesse sido pago nada por mim. Sabe, toda vez que a gente peca de forma intencional, a gente se esquece do que Jesus fez e sofreu por nós. Toda vez que a gente escolhe o pecado, vai lá e vende as nossas vidas por qualquer coisa, a gente se esquece que nós somos comprados por um alto preço. Sabe, foi preço de sangue, o sangue precioso de Jesus. E a gente se desperdiça pelo lamaçal desse mundo, a gente se desperdiça por pecado que não vale nada, a gente se desperdiça pelos vícios, pelas nossas tentações, que vão passar, são passageiras. Mas existem duas eternidades, uma com Deus e outra sem Deus. E Jesus pagou uma eternidade para nós estarmos com Ele. Mas também a escolha de estarmos com Ele é nossa. E hoje você pode escolher estar com Ele. A gente vai ceiar. A gente vai ter mais um louvor, né, antes da ceia. Os meninos vão louvar mais um louvor antes da ceia também. Então eu queria que você ficasse de pé e você refletisse sobre a tua vida e refletisse no sacrifício de Jesus. No que Jesus fez por você. Sabe, no alto preço que Jesus fez por você. Sabe, no que Jesus foi lá na cruz, Ele foi chicoteado, Ele foi cuspido, Ele foi humilhado, Ele foi machucado, carregou uma cruz que não era para Ele, para que eu e você tivesse a oportunidade de celebrarmos a vida. Sabe, hoje nós não celebramos a um Deus que está morto, um Deus que está enterrado, a um Deus que morreu e não ressuscitou. Nós celebramos hoje um Deus que está vivo, um Deus que poderia morar em qualquer outro lugar, mas escolhe morar dentro da gente, pessoas pecadoras que tantas vezes escolhem, por livre e espontânea vontade, não ter Cristo em nós. Então Jesus, Ele morreu por nós. Então eu queria que você, nesse momento, você orasse pela tua vida. Sabe, entregue a sua vida ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados. A gente não pode falar quem pode ou não cear, a gente não faz isso. A Bíblia nos ensina que o ser humano, o homem, né, examina a si mesmo. Você sabe como está a sua vida. Mas independente de como está a sua vida, se você se arrepender hoje e você entender o significado da ceia, você entender o que significa o sacrifício de Jesus, sabe, você pode renovar a tua aliança com Ele. Você pode renovar a sua vida com Jesus. Você pode renovar aquilo que precisa ser renovado, restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Então se arrependa nessa noite. Jesus morreu para que o sangue dele pudesse lavar a tua vida, purificar a tua vida. Jesus, ele morreu para que você pudesse ser limpo por inteiro, para que você pudesse ter uma nova vida. Então se esqueça das coisas que já passaram. Tudo se fez novo a partir de Jesus. Comece a orar e a falar com Ele. Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa por tantas vezes eu me esquecer do seu sacrifício naquela cruz. Me perdoa por tantas vezes eu esquecer que o Senhor morreu pelos meus pecados e eu continuo vacilando nas mesmas coisas, errando sempre os mesmos erros, se esquecendo que a tua cruz é poderosa para salvar, para mudar, para restaurar, para transformar. Sabe, começa a falar com o Senhor e a pedir para Ele mudar a tua vida, para Ele restaurar a sua vida, para que você tenha uma aliança com Ele, onde você não vai trair Ele com o pecado, onde você não vai trair o que Jesus fez por você por nada nessa vida, porque você já tem tudo, você já tem o Senhor Jesus. Comece a orar e pedir perdão. Sabe, pede perdão por pecado que você acha maior de todos, ou por pecado que você acha tão simples que não merece um perdão, que não precisa pedir perdão. Sabe, peça perdão por tudo que você tem feito. Peça perdão por tudo que você tem errado. Pede para o Senhor te ajudar a acertar. Deus, Ele pode te ajudar a acertar. Ele pode te ajudar a ter uma vida nova. Ele pode te ajudar a ter uma vida transformada. Ele pode te ajudar a ter uma vida diferente. Ele pode te ajudar a ter uma vida que ninguém daria por você, mas Ele deu naquela cruz. Ninguém pode dar nada por você. Ninguém pode dizer que você não vai ter uma vida diferente. Mas Jesus, Ele diz: eu te chamei. Eu te chamei e te escolhi. Então nesse momento, enquanto a gente ora, entrega cedo, você venha orar ao Senhor e venha falar com Ele em nome de Jesus. Te eu vou amar, pois tudo vem de ti. Tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção.
Aleluia, a gente vai servir a ceia. Nesse momento a gente vem entender que não é o sangue de Jesus de verdade, não é o corpo de Jesus. Mas que a gente vai entregar a ceia agora, irmãos. Vocês possam receber a ceia. Tem uma cena bem engraçada, enquanto a Regina estava ministrando sobre raízes, né? Enquanto ela serve a ceia lá, eu queria que vocês lembrassem disso. Nos desenhos animados, geralmente tem uma figura de uma flor. E quando ela não quer mais ficar no lugar dela, ela mesma arranca os pés de forma de raiz e vai-se embora. Já viu? Tem um desenho que passa que a flor vai, ela está andando, mas você está vendo que os pés dela é a própria raiz. Ela arranca, sai em cima do vaso e vai-se embora com as raízes. Normal. E muitas vezes a gente acaba pensando que está enraizado em Cristo. Não que não esteja, mas não são raízes profundas. Eu tenho um monte de pé de coentro ali. Se eu puxar com uma unha, eles arrancam, porque a raiz está bem na superfície. A gente acha que está enraizado e na primeira ventania, na primeira tribulação, a gente mesmo arranca as raízes e vai-se embora. E o perigo de ir embora com as raízes expostas é porque onde ela encontra água, uma terra fresca, ela vai ficar lá enraizada. Se eu sair com as minhas raízes da igreja, com as minhas raízes expostas, ela vai começar a brotar em outro lugar. Sabe, quando o Senhor pede para que nós criemos raízes nele, para que nós estejamos firmados na rocha, e você sabe que para encontrar a rocha tem que cavar bastante. O Senhor pede para que nós estejamos enraizados nele, para que nós possamos suportar o processo. Tanto a casa que é construída na rocha, tanto alguém que é enraizado, vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, vem o sol, mas ele está lá firme, ele vai sair, está enraizado. Não tem como essa goiabeira ficar com raiva de mim e ir embora. Ela não vai embora, ela está enraizada aqui. Do mesmo jeito, quando eu fico enraizado em Cristo, que o inimigo começa a me tentar, ou não só o inimigo, mas as circunstâncias, a própria palavra começa a mostrar para mim quem eu realmente sou, né? E ainda mais se for eu falando, porque eu tenho mania de ser bruto. Vamos embora daqui, que esse bicho vai ter que ele pensa que ele é para estar falando ciente comigo. E daí as minhas raízes são superficiais, eu pego meu baldinho, meu jarrinho, vou embora, vou me enraizar em outro lugar. E daí as minhas raízes, as minhas frutas, os meus frutos, eles nunca vão nascer, porque eu nunca firmo num lugar só. Ora eu firmo em Deus, ora eu firmo no pecado, aí eu venho, sei, eu faço que está tudo bem, e por aí vai, e a vida vai seguindo. Como se Jesus Cristo fosse um boneco, um brinquedo, que eu venho com ele, brinco no domingo, volto, deixo ele na estante lá de casa, e nunca mais brinco com ele de domingo em domingo. Eu vou falar para vocês o que já foi falado, só que a Regina é mansa, eu não sou. Ela falou que foi pago um preço de sangue por nós. Um preço de sangue. O sacrifício que Cristo fez na cruz, ele levou chicotadas, que cada chicotada que ele levava arrancava um pedaço do couro, porque na ponta do chicote tinha um pedaço de osso, um pedaço de ferro, que era o chicote por mundo lá. Cusparada, coroa de espinho, suor sem comer, murro, tabefe, chacota, para que eu e você fizéssemos o mesmo que fizeram com ele. Porque se você não imagina, é assim que a gente faz. Quando a gente deixa o sacrifício de Cristo de lado, as mesmas cusparadas que ele levou, os tabefes que ele levou, a espadada que ele levou, a chicotada que ele levou, eu faço tudo novamente, porque eu desqualifico na minha vida, não na vida do meu irmão, mas na minha vida eu desqualifico o sacrifício de Cristo. Eu trato Cristo como um fantoche, que eu posso pegar e largar a hora que eu quiser, como um brinquedo, que eu brinco e peço a hora que eu quiser, como um dono de supermercado, que eu vou pedir o que eu quiser, e ele tem que me atender. E a vida com Cristo não é assim. Não é assim. Nós sabemos que a ceia é o momento em que nós vamos reafirmar, reconfirmar nossa aliança com Cristo. E você hoje vai preferir permanecer com a sua aliança quebrada, achando que vai melhorar. O que tem de bom em mim e em você é Cristo. Se tirar Cristo da minha vida e da sua, eu tenho igual um carioca.
Se tirar Cristo da minha vida e da sua, não sobra nada de bom. Nada. Nada de bom. Você pensa que você abrir mão. E eu não estou te convencendo a ceiar, não, irmão. É a verdade de Cristo, é essa. Se você pensa que abrir mão do corpo de Cristo, do sangue de Cristo vai te fortalecer, não vai. Não vai te fortalecer. Se você pensa que abrir mão do sacrifício de Cristo na cruz, do corpo rasgado, para que te pudesse ter uma vida eterna, vai te fortalecer no mês que vem, não vai. Não vai. Não vai. Se tomando a ceia hoje, já é difícil ser fortalecido, imagina não tomando. Imagina. Imagina você hoje tomando ceia, amanhã caindo no pecado, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Não é brincadeira, a ceia do Senhor não é brincadeira. Como eu tenho seriedade para decidir que eu não vou tomar, que eu não vou participar, eu glorifico a sua vida por isso. Mas eu vou glorificar muito mais se no mês que vem essa situação não se repetir. Porque você tem que evoluir, de hoje para o mês que vem você tem que evoluir. E eu vou te falar, não é fácil. Sem o sangue, sem o corpo de Cristo, não é fácil. Sem a igreja, não é fácil. Sem comunhão, não é fácil. É praticamente impossível. Sabe por quê? Porque a parte de Cristo ele já fez. Ele já fez. Ele já deu vida, já deu corpo, já deu sangue. Quando a Regina vai falar sobre a parábola do semeador, todas as parábolas que Jesus está falando no capítulo 13, o semeador sai para semear. Uma pessoa está cavando um terreno, encontra um tesouro e sai para vender. O cara está cavocando, encontra um tesouro e sai para comprar. Em todas essas parábolas, o homem faz alguma coisa. É só na sua vida e na minha que ele não quer fazer nada. É só na nossa vez que acha que não, todo mundo já fez, não me vê, não precisa. Em todas as parábolas do reino, o homem sai para fazer alguma coisa. Quem planta a semente é o homem. Oração não traz colheita. Oração não traz colheita. Eu posso orar por você a vida toda, mas oração não traz colheita. O que traz colheita é semente. É o plantio. É o plantio, é você plantar. Então, se na parábola está dizendo que o homem faz, então faça a sua parte. Faça a sua parte. Eu de todo o coração, de todo o meu coração mesmo, eu oro a Deus para que essa decisão de hoje que você está tomando, de ceiar ou de não ceiar, ela seja reverberada durante o mês todinho. Para que no mês que vem, no próximo culto de ceia, você dizer, no mês passado eu abri mão, mas daqui eu firme e forte na presença do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Quem está caído, que se levante. Peça ajuda, busque entendimento no Senhor para continuar em pé. E quem está em pé, cuide para não cair. Não sou eu que estou dizendo, a palavra fala. A palavra que fala, aquele que está em pé, cuide para não caia. Para que não caia. Amém? Tenham ciência das escolhas que vocês estão fazendo. Eu cortei o clima de mansidão, mas a palavra foi lançada. Como é que está seu coração? Terra fértil, preocupação, pedregulho, preocupação com as coisas. Os espinhos são as preocupações. A preocupação mata a palavra. Os espinhos sufoca a palavra. Sabe o que é sufocar? Sufocar, matar. A palavra quer falar, Deus quer te mostrar como é que é e você está sufocando a palavra dele. Não, silêncio, eu não quero ouvir. Silêncio, eu não quero ouvir. Silêncio, eu não quero ouvir. Toca a mão na boca da palavra de Deus, taca a mão na boca do Espírito Santo. Eu sufoco a palavra com as preocupações do dia a dia. Isso não quer dizer que eu não ando preocupado. Pelo contrário, Deus sabe que eu vou andar preocupado. O que é que ele fala em 1 Pedro? Lançai sobre mim, isso não é um pedido, é uma ordem. Lançai sobre mim todas as vossas preocupações e ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de vocês. Pronto, simples. Amém? Amém. Pode orar pela ceia. Mais alguém quer ceiar? Amém. Vamos orar pelos alimentos. Jesus, obrigado pelo seu sacrifício na cruz, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, meus filhos. A gente realmente não veio fazer para o teu sacrifício em nossas vidas como se fosse nada, Senhor Jesus. Deus, eu não vivo como se o Senhor tivesse morto, que o Senhor ainda estivesse naquele lugar, Pai. Eu não vivo como se o Senhor estivesse dentro do túmulo, Senhor, mas eu vivo como se o Senhor
viver, Senhor, porque realmente o Senhor vive, o Senhor vive na minha vida, o Senhor está vivo, o Senhor é real. Então nós entregamos, Pai, e consagramos esses elementos ao Senhor. Que em nome de Jesus, que nós venhamos nos lembrar do seu sacrifício na cruz, não apenas uma vez no mês, Senhor, mas todos os dias. Todos os dias das nossas vidas. E assim a gente vai viver, a gente vai tomar vergonha na nossa cara, a gente vai levar a sério, a gente vai ser radical com a nossa santidade, a gente vai ser radical com a nossa vida com Deus, com o relacionamento com o Senhor. Porque nós entendemos, Pai, que a vida com o Senhor não é brincadeira, é um compromisso. Um compromisso que eu faço, que a tua palavra diz que realmente é um casamento, é um relacionamento. Eu não posso trair o meu noivo, eu não posso trair o meu Senhor, eu não posso trair o meu melhor amigo, eu não posso trair aquele que morreu por mim, por qualquer coisa desse mundo. Então, Deus, em nome de Jesus, nos torne fiel a cada dia, nos torne fiel a um mundo infiel que não tá, nem se importa pelo Senhor, que não está nem aí pelo sacrifício na cruz. Mas aqui, Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai encontrar pessoas fiéis. Aqui, em nome de Jesus, o Senhor vai encontrar pessoas compromissadas, entregues ao Senhor. Nós oramos, te agradecemos, Pai. Nós vamos orar, nós vamos te agradecer, nós vamos viver, Pai, todos os dias, nos lembrando, porque a tua palavra diz em memória do Senhor. Não, a gente não nos esquecer do Senhor o mês inteiro, nos lembrarmos apenas no dia da ceia. É nos lembrando todos os dias, que essa lembrança venha ser real, venha estar fresca na nossa mente todos os dias, para que nós possamos, Jesus, ter a nossa vida transformada, para que nós possamos nos constranger, Deus, quando nós queremos errar, quando nós quisermos fazer o que não devemos, quando nós quisermos afastar. O teu amor vai nos constranger, o teu sofrimento naquela cruz vai nos constranger, a tua morte vai nos constranger, mas a tua ressurreição vai nos trazer vida, a tua ressurreição vai nos salvar, a tua ressurreição vai nos lembrar que existe vida e vida em abundância, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e é por essa graça que nós vivemos, é por essa graça que nós não merecemos, o Senhor nos chama e nos escolhe todos os dias. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Você que vai cear, pode cear em nome de Jesus. Talvez você que se coloque nesse lugar de pecado imperdoável, de vida que não possa ser transformada, de distância que não possa ser alcançada. Talvez você que se coloque nesse lugar. Sabe, a gente tem visto as coisas piorando, nós temos visto as coisas ficando mais tensas. Não há mais tempo. Pode chegar o tempo que você vai querer Jesus e não vai adiantar mais. Pode querer o tempo que você vai querer usar os seus talentos, os seus dons e não vai adiantar mais. Você perdeu toda a sua vida, vivendo para Satanás, vivendo para os demônios, vivendo os prazeres dessa vida. Existe somente uma vida para viver. Existe somente uma vida que você pode escolher glorificar o Senhor. Existe somente uma vida que você pode, de livre e espontânea vontade, falar assim: eu não vou dar lugar para ninguém na minha vida. E essa vida é muito curta. Essa vida passa muito rápido. Rapidinho passa. Rapidinho você faz 40, faz 50, 60, se fizer. E a vida passou e você perdeu o seu vigor, já não tem força para fazer aquilo que deveria fazer. Mas você tem chance, sabe, de escolher. Falar assim: Senhor, eu sei que é difícil de servir, eu sei que é difícil abandonar o mundo, mas eu sei que não é impossível, porque você paga um alto preço pela minha vida. Sabe, você só vive a vida de qualquer jeito porque você não entende o valor do preço que Jesus pagou naquela cruz. Você só vive a vida entregue a todo esse mundo que não presta para nada, porque você não entende o que Jesus fez. No dia que você entender, nada mais vai te parar. No dia que você entender, nada mais vai te roubar da presença de Deus. No dia que você vai entender, você não vai deixar mais Satanás fazer de gato e sapato, Satanás pisar em você.
você vai entender que Ele pagou um alto preço pela sua vida. E você vai viver a sua vida de uma forma que glorifica a Deus. Você vai viver a sua vida de uma forma que Deus vai ser honrado, que Deus vai ser glorificado. E não vai ter mais nada que te impeça. Não vai ter mais nada que te roube do Senhor, porque você encontrou um tesouro de valor. Você encontrou um amor verdadeiro. Você encontrou uma vida verdadeira e você não vai ter que trocar ela por mais nada. Jesus, nós te agradecemos por esse momento, te agradeço pela vida de cada irmão, Deus. Eu peço, Senhor, de abençoar a nossa semana, nos guarda, Pai, nos livra de todo o mal. Que em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, que o Senhor colocou no coração da Regina, Pai, venha gerar raízes em nosso coração, raízes firmes e profundas, Deus. Que nós possamos digerir essa palavra durante a semana e que domingo que vem a gente venha chegar com uma mentalidade diferente, com um coração diferente, onde vai ser regado dia após dia, Pai, e nós vamos gerar frutos no Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoa cada irmão aqui em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada família aqui representada, abençoa, Pai, os irmãos que estão longe e não puderam vir, os irmãos, ó Pai, que estão estudando hoje, Pai, os irmãos, ó Pai, que estão fazendo outras coisas e não puderam estar aqui, aqueles que estão enfraquecidos, ó Pai, fortalece eles, Pai, em nome de Jesus, dá ânimo, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por cada um, Pai, que o Senhor venha revigorar, que o Senhor venha cuidar da saúde, venha restaurar a saúde, Pai. Nos livra, Pai, das enfermidades que vão vir, Pai, com esse clima, Pai, que vão vir com as coisas que estão acontecendo, Pai. Nos brinda, Senhor Deus, em nome de Jesus. Reveste para o nosso corpo, guarda a nossa saúde, Pai, em nome de Jesus. Guarda para as nossas famílias, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, abençoando cada irmão aqui, Pai. Livre de todo mal, do homem mal, Pai, dos acidentes, ó Pai, de ônibus, do assalto, ó Pai, do acidente de carro, Pai, em nome de Jesus, guarda para nossos adolescentes nas escolas, Pai, que elas não venham se corromper, Pai, mas que elas venham ser luz, ó Pai, para onde elas forem, guarda o coração de cada um de nós aqui, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, amém, glória a Deus, glória a Deus, Jesus é bom. Glória